uma coisa que é meta e valor. E quando elas estão duelando, uma delas vai cair. Ou vai cair o valor, ou vai cair a meta. Sempre que há um conflito entre meta e valor, normalmente a meta cai. A gente vai no emprego, no trabalho, você recebe um feedback negativo. Você já vai pro banheiro chorar? Imagina um cara com milhões de pessoas aqui na orelha dele ou nas redes sociais. Você recebe uma crítica de um post que você faz na rede social. Você já pensa em desistir? Imagine todo mundo falando da vida da pessoa. Investir em colaborador é mais barato do que você contratar, demitir, etc. Investir é o maior capital da empresa. Quem entrega os resultados? As pessoas. São as pessoas que entregam os resultados da empresa. Então, se você tiver pessoas capacitadas, pessoas que sabem trabalhar em equipe, sabem administrar conflitos, os resultados vão aumentar muito. Então, nós estamos falando agora de produtividade. A média de investimento por colaborador é de R$ 1.017. As empresas por ano. R$ 1.017 por ano, as empresas investem no seu corpo, ali no seu capital humano. O empresário tem medo. Ele tem medo de treinar o colaborador ir embora. Eu vou ter que demitir, ele vai levar todo aquele conhecimento. Vai levar, segue o fluxo, investe em outro e você consegue até retentar alguém. O líder, empresário, empreendedor, empresário no caso, vai ser inspirador. Ele vai inspirar as pessoas. E isso vai cascateando. Sabe o que é engraçado? Eu falo engraçado, pessoal, quer dizer interessante. As pessoas não têm noção o quanto elas impactam as vidas das pessoas. Assim, tem que estar sentado em ambientes onde tem pessoas propositivas que vão perguntar, vão questionar, vão trazer dicas. Então a ambiência ela é importante para o profissional ou para o empresário que quer crescer e não encontra o caminho. Ele está sentando na mesa errada. Vai ter que pagar, ele está vivendo o jogo dos adultos. Hoje o jogo de adulto é dinheiro. Para ter uma caneca personalizada é dinheiro. Para ter um programa é dinheiro. Eu não quero pôr a mão no bolso. Claro, então você está afadado ao fracasso. É investimento e retorno. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pocket ADM Cast. Eu sou o Cláudio Caetano e esse é o nosso podcast onde a gente bate um papo sobre empreendedorismo, empreendedores e carreiras. E esse episódio é mais um oferecimento do nosso apoiador patrocinador aqui do canal, Considere Presentes. Galera, lá os seus presentes são transformados em memórias. Vale super a pena vocês acompanharem. E a minha dica de hoje para vocês é de uma linha de produto específica deles, que são os troféus. Galera, os troféus personalizados deles em acrílicos são ótimos, de verdade. O seu evento, a sua campanha, o seu colaborador, o seu time que receber esse troféu, sem sombra de dúvida, ele vai se sentir lisonjeado porque os troféus deles são ótimos, tá? Fica a dica para vocês. Vou deixar o Instagram, o site deles aqui na descrição fixado para vocês conferirem lá. Dá essa moral para eles, gente. Eles estão dando moral para nós, dá moral para eles lá também, porque vale super a pena. O produto dos caras são realmente ótimos, tá bom? Bruno, obrigado mais uma vez da parceria. Tamo junto, tá? E se você, empresário, também quer fazer parte dessa família, também quer nos apoiar esse projeto no crescimento dele, entre em contato com a gente ou ainda quiser participar, sentar aqui, bater um papo comigo, super está aberto o espaço para você também. Então, entre em contato com a gente, seja lá no Instagram ou no nosso e-mail. Então, o Instagram é @pocketadmcast e o Instagram é esse e o e-mail é pocketadmcast@gmail.com. Beleza, gente? Dados os recados, vou apresentar para vocês o nosso convidado da vez, o nosso convidado de hoje, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer recentemente. E, gente, você sabe que eu vou colar porque tem currículo, ó. O nosso convidado de hoje, ele se chama Adriano Betelli, com 2 L's, isso aqui é sinal de italiano demais, né? Ele é empresário, ele é casado. Hoje ele empreende com uma empresa de treinamentos corporativos. Galera, vai ter muito assunto para a gente falar nesse sentido, mas ele tem uma formação um pouquinho diferente disso. Ele veio da área da educação física, ele também se especializou em administração, em marketing, em coaching, em PNL. Galera, eu tô preocupado que acho que essa 1 hora de hoje vai ser curta, viu? Porque tem muita coisa boa pra gente falar.
E é legal na história dele que o empreendimento dele de hoje não foi o primeiro, não começou aqui, e é o que a gente vai investigar na história desse cara, Adriano Betelli. Prazer, seja muito bem-vindo. Se apresenta um pouco mais para o pessoal aí. Show de bola, Cláudio. Parabéns pelo espaço, parabéns pela recepção, pela ousadia, né? A gente se conheceu lá no evento, você falou, tem um podcast, vamos bater um papo, e eu aceitei de primeira ali. Muito obrigado pelo espaço. E esse espaço ele vem ao encontro aí do meu propósito, que é impactar vidas, de maneira com uma provocação positiva, motivacional e também com simplicidade. Então isso vem agregar, e eu agradeço o espaço primeiramente, né, aos patrocinadores, quem dá uma moral para esse nosso empresário sempre está na frente, então patrocinadores e apoiadores. Isso aí. E quem que é o Adriano Betelli? Você já falou bastante aí. Casado, adoro esportes, por isso é a minha primeira formação em educação física. Tive a ousadia aí de empreender em algumas áreas. Eu costumo dizer que não foi com o CNPJ às vezes, mas foi com a cara e coragem. E já estou aí há quase 10 anos na área do desenvolvimento humano, na parte principalmente de treinamento e palestra, na área corporativa. Sim. Então esse é o Adriano Betelli, sou autor de livro, trouxe aqui de presente para você, tá? Ótimo. Não foi só para fazer propaganda, não falei nada antes, peguei de surpresa aqui, mas esse é um presente para você, e sou um apaixonado por pessoas. Que legal. Eu adoro pessoas no meu dia a dia, estou observando pessoas, estou fazendo análise positiva das pessoas, não para julgar, mas para entender como a gente consegue, por exemplo, conviver melhor, administrar conflito, no caso de um líder, como ele consegue liderar melhor para ter bons resultados. Então essa é a minha pegada, a minha neura, vamos dizer assim, sim, que se transformou aí na minha empresa. Em carreira, que legal. Conta para nós, qual foi o momento que você percebeu, a gente já em off, inclusive no evento, a gente já tinha batido papo sobre isso, a questão do esporte, ela está muito ligada a essa questão da alta performance, do desenvolvimento de pessoas, do próprio coaching, PNL e tantas outras ferramentas. Quando foi o momento que na sua carreira você percebeu que você não era mais, entre aspas, um simples professor, sim, um simples treinador, mas você era um desenvolvedor de pessoas? Boa. Cara, na educação física eu entrei com a cabeça do que vou pro esporte, vou fazer o que eu gosto, que eu amo, então sempre joguei futsal, futebol, aí fiz judô, karatê, competição, adoro. Hoje o pessoal pode tirar sarro, sempre falo isso no podcast, ou nas palestras, falo, hoje eu jogo beach tênis. O beach venceu. Você pode tirar sarro aí, não tem problema algum, e isso sempre foi uma motivação. Então quando eu fiz uma mudança de carreira, saí de uma área comercial de uma empresa e fui me dedicar à educação física, investir em mim, essa era a minha mentalidade, vou investir em mim, porque eu estou tendo o resultado e não estou tendo o reconhecimento dentro da empresa. E aí eu fui para a educação física para quê? Falei, vou ser treinador de futebol, vou para a parte técnica, porém, entretanto, todavia, no primeiro semestre eu tive aula de psicologia do esporte. E eu já era entusiasta, já gostava de entender de pessoas, então eu gostava de PNL, mas estudava de orelhada, eu costumo dizer. Então, na época, não tinha tanto acesso a sites, blogs, canais. Na época, eu estou falando lá de 2006, 2007, eram livros. Eram alguns DVDs que você comprava na banca de jornal. Então, você comprava lá a revista de desenvolvimento humano. E eu era apaixonado nessa questão e tive contato com a psicologia do esporte. E o professor Afonso Machado, lembro dele até hoje, é daqui de Jundiaí, ele falou uma coisa, falou assim, o treinamento físico é o mesmo para todo mundo, está disseminado. Agora, o que faz a diferença num atleta de alta performance? Lógico, tem o DNA e assim por diante, mas o que faz a diferença na hora de uma decisão é a parte psicológica. Legal. É a parte, como ele pensa, o que ele fala para ele mesmo, e aquilo ficou um gatilho na minha mente. E começou a fazer sentido com uma coisa que eu pensava lá na época que eu jogava futsal, com 12 anos. Eu ficava sentado no banco, eu era banco, reserva, e aí eu falava, os moleques treinam, a gente treina junto, o mesmo treinamento, é a mesma condição física, eu não sou tão alto, tão baixo, não sou mais pesado, às vezes eu treino até melhor, mas chega na hora do jogo, eu não vou. Tem dia que não vai, eu erro uma bola, erro duas e vira uma sequência, né? Ali você se sabotando, aqueles pensamentos de ruminação, e fez sentido a psicologia do esporte. E aí eu fui para a área da educação física, finalizei minha formação, mas eu sempre ficava com essa pergunta. O que acontece? Não é só treinar o físico, não é só a quantidade de caminhadas, repetições e etc. E aí eu encontrei depois a programação neurolinguística de maneira formal, o coaching,
E eu falei, não, eu não vou impactar uma pessoa. Uhum. Uma aula de personal ali, eu vou impactar uma. Aí eu fui para a parte da educação. Legal. Da educação no sentido de impactar mais pessoas. Uhum. Ensinar aquilo que eu estava passando de maneira única para os meus clientes, mesmo dando aula de treinamento, personal e assim por diante, eu comecei a ir para o lado aí de desenvolvimento de mais pessoas, para atingir esse impacto, impactar Sim. mais pessoas. Foi essa uma das grandes viradas de chave aí, da parte de treinamento físico para a parte de educação corporativa. Lógico, depois teve um tempo, né? Não foi assim, saí de um dia e falei, não, agora eu vou dar treinamento de palestra. Mas você lançou como palestrante. Não, minha empresa, e comecei a ministrar isso. Não, foi uma maturação, entrando em treinamento, aí lógico, colaborou muito as aulas que eu dava na faculdade, então eu já tinha essa bagagem, vamos dizer assim, didática, né? E aí eu comecei a fazer essa inserção no mundo corporativo. Que legal, que legal. Dando só um passo atrás, eu imagino que você estava ali com 12, 13 anos, tal, treinando, jogando, um dos seus objetivos era, de fato, se tornar profissional, viver do esporte como atleta, né? E aí, a gente, por falar em coach, PNL, nessa questão do alto desempenho, tem a questão de lidar com as frustrações. Como que foi para você lá atrás, de repente, ter essa frustração, tipo assim, cara, eu não vou seguir carreira profissional como atleta, mas vou seguir outros caminhos. Esse estalo também, como é que foi? Cara, é demorado. Para mim foi demorado, assim, relembrando agora da história, né? Porque a gente tem que entender a cultura. Hoje eu consigo fazer essa reflexão e entender. Então, a cultura, quando eu nasci, anos 80, aí vem anos 90, e o sonho de qualquer menino naquela época, hoje a gente fala isso, Sim. O pessoal que ouve falar, isso é coisa do passado, mas foi ontem. Era jogar futebol, era ser um ídolo, e eu jogava bem, não era top, que eu falei, eu era banco às vezes. Mas você sempre vem, esse moleque tem que fazer um teste. E aí você vai alimentando aquele sonho e desejo. Quando eu ganhei consciência, foi quando eu comecei a trabalhar mesmo de maneira formal. E eu comecei a entender que, tipo, na idade que eu tinha, já não tinha mais espaço, já tinha que estar em um time profissional. Então, nesse momento, eu já estava mais... Eu já tinha aceitado. Legal. Já tinha aceitado que não ia dar certo, que eu ia viver a minha vida, mas eu tinha aceitado de uma maneira muito pequena. Vou ficar lá, na época eu morava em Itupeva com meus pais, vou ficar aqui na cidade, vou trabalhar no sítio com meu pai até o resto da vida, vou fazer isso pelo resto da vida, e eu não consegui deslumbrar outros sonhos. Então, porque eu tinha apego naquele sonho de atleta, de esporte, e não tinha deslumbrado outros sonhos maiores que depois eles abriram, vamos dizer assim, né? Eles abriram. Mas a frustração, tanto no esporte, às vezes na carreira, ela faz parte. Ela faz parte, e aí já entrando em coach, PNL, a gente tem que aprender a lidar com essas frustrações. Eu costumo dizer, você assistiu minha palestra, a vida é feita de picos e vales. E a maior parte do nosso tempo, às vezes é vale, é BO. Eu costumo dizer, é um BO atrás do outro, é problema atrás de problema. Então você sonha, você tem um objetivo, uma meta, você vai caminhando para lá, daqui a pouco vem um obstáculo. Ou vem um escorregão. Ou aquele famoso vento que te leva para trás. Você tem que aprender como eu vou encontrar outro caminho. Né, que eu chamo isso, não só eu, mas de resiliência. De resiliência. Mas a frustração, ela vive nas pessoas. Faz parte. Isso. E hoje, avaliando as pessoas, assim, de maneira profissional, repito novamente, né? Senão a pessoa vai achar que eu sou um julgador, tá julgando todo mundo. Mas tem pessoas que não conseguem superar. Seja uma questão do esporte, como você disse, seja questão de uma carreira frustrada, a pessoa sonhou que ia continuar naquela empresa pelo resto da vida e aí rolou uma demissão. Eu tenho um amigo, hoje não é tão próximo, que ele ficou amargurando uma demissão por 2 anos. Caramba. 2 anos. Não superou. Não superou. A gente trabalhava numa empresa, eu fiquei 4 anos, ele ficou cerca de 12, então ele já estava, quando eu entrei, eu saí. Depois que ele saiu, foi demitido, ele ficava mandando mensagem, ligando, falou, viu, a empresa tal demitiu fulano. Ele já estava em outra empresa, mas ele vivia a empresa que nós trabalhamos junto. Porque ele não conseguia desvincular. E depois de 2 anos, assim, que ele começou a parar de falar da empresa, falar das pessoas que viviam lá, que trabalhavam lá, ele conseguiu desvincular. E isso a gente sabe que é uma perda gigantesca. Né? Essa ruminação,
é uma perda gigantesca. Caramba, que legal. Só dando um passo atrás, uma coisa que você falou que eu achei interessante, que vale a pena a gente retomar isso, dentro do esporte fica muito claro. A gente daqui a pouquinho já vai fazer esse paralelo para o mundo empresarial, que na minha visão é a mesma coisa. Assim, o que acontece no esporte acontece nas empresas, porque no fim das contas nós estamos falando sobre pessoas, né? Você comentou que você tinha percebido e outras pessoas falaram para você que as pessoas de alto rendimento não é só a questão do dom natural, não é só a questão do DNA, não é só a questão do estado físico da pessoa. O mental conta muito. Isso fica muito claro, às vezes, quando a gente, sei lá, vai numa pelada, vai jogar uma bolinha, aí você vê a pessoa lá com zero aparência de jogador. O cara vai jogar, ele joga assim muito, muito bem. Ele tem aquele talento natural, né? O cara é multi-instrumentista, toca de tudo. O que você der na mão dele, dá 5 minutinhos ele tá lá tocando, mas ele está trabalhando com TI, está trabalhando com outras coisas. Então existe o dom natural de fato, mas essa questão emocional, essa questão da pessoa ter a consciência e desenvolver de fato esse estado mental faz muita diferença, né? Começa traçando para nós alguns paralelos que você enxerga nas empresas hoje, né? O que você enxerga nas pessoas que às vezes tem talento, às vezes não tem, mas tem a garra, tem isso, tem aquilo. O que é o emocional das pessoas no dia a dia na empresa? Boa, vou fazer o paralelo do esporte, depois vou trazer para a empresa, que eu acho que é mais didático. Top. Vamos lá, um exemplo que eu gosto de dar. Messi e Neymar de um lado, Cristiano Ronaldo de outro. Não estou falando que o Cristiano não tem talento, mas é nítido para quem entende de futebol que ele é uma pessoa treinada. Ele treina, se ele não treinar, ele perde muito rendimento e fica abaixo de outros que têm o talento natural, que a gente chama da condição inata, que foi construída não por acaso também. Sim. Não nasceu daquele jeito. Neymar e Messi têm histórias, o ambiente moldou eles para ter aquela habilidade que hoje não pensa para fazer. Não pensa. O Cristiano também tem. Mas você nota aqui nessa comparação que eu faço que uma pessoa treinada, dedicada, que tem foco, objetivo e etc., ela muitas vezes supera aquele que tem o talento inato. Muitas vezes, mesmo no nível de treinamento. Tanto que ele ganhou, não sei, 5, 6 bolas de ouro, Messi tem 7 e o Neymar não tem nenhuma, até o momento. Quem sabe, né? Brasileirão, vamos sonhar. Sonhar não custa nada. Isso aí. Então é essa a questão. Nas empresas, nós podemos ir para o mesmo cenário. Existem pessoas que, por força do ambiente, por força da educação que ela teve, desde a infância, que existe uma janela gigante de aprendizado, infância e etc., até a fase adulta, ela desenvolveu, por exemplo, uma habilidade de falar em público, de se apresentar, de se comunicar, de persuadir. Não quer dizer que uma pessoa que foi extremamente tímida, extremamente reprimida, ou até mesmo sofreu bullying na infância por não saber falar em público, não quer dizer que essa pessoa não consegue aprender. Nós estamos falando de uma competência comportamental. Legal. É treinado, senão cursos de oratória pode fechar todo mundo. Curso de liderança, que é outro, curso de gestão do tempo, de administração de conflito. Então, a pessoa, ela também consegue treinar. Então, isso a gente tem que sair desse ponto comum. Existe a capacidade de treinamento. Agora, o que é um erro, que eu costumo dizer, que a comparação é a mãe da insatisfação. É a pessoa que nunca fez um curso, nunca se expôs uma experiência, ela quer se comparar com quem está há 10 anos. Aí está fadado ao fracasso. Uma pessoa que nunca tocou um instrumento, ela quer se comparar em 3 meses, tocando, fazendo aula, com um profissional que está há mais de 10 mil horas. Nós sabemos que existe o estudo lá das 10 mil horas. Então tem essa questão. E o que acontece? Nas decisões que a gente pode trazer a questão emocional e a questão das crenças. A pessoa tem um talento, ou ela tem um talento inato, ou ela foi treinada. Não interessa. Ela é top, ela é fera, ela sabe fazer, já fez às vezes. E aí entram 2 questões. O fator emocional, que ele bloqueia os nossos comportamentos. Então, dependendo do seu estado emocional, dependendo das suas emoções, o que aconteceu naquele dia, ou aqueles pensamentos que você está ruminando, pode ser que a sua performance comportamental caia. Consequentemente, resultado pífio. Sim. Existe um ciclo que é o que? Pensamento gera emoção, a emoção gera comportamento e os comportamentos que geram os resultados. Legal. Esse é o ciclo. Então, dependendo do que eu penso, dependendo do que eu vi, como surgiu essa emoção, que a emoção surge de 2 formas. De questões externas
ou de questões internas, daquilo que você está pensando, daquilo que você está ali alimentando em você. Gerou uma emoção. Essa emoção ela pode te impulsionar ou ela pode te diminuir. Nesse caso que nós estamos falando, a emoção te diminui. Você está ali pronto para apresentar números da sua empresa para uma diretoria. E você fica ruminando aquele pensamento. Ou eu não fiz direito, ou está faltando números, ou eu não sou capaz, que aí vem as crenças limitantes. Automaticamente isso vai gerar uma emoção. E essa emoção ela é explicada pelas suas questões fisiológicas. Por exemplo, se a gente for mensurar, pupila dilatada, pressão arterial sobe, batimento cardíaco, sudorese, quantas pessoas aí que estão aí no dor de barriga e assim por diante. Então isso é mensurado. Consequentemente, a voz às vezes sobe. Você viu isso? Sim, sim. A pessoa vai a voz vai afinando. Isso. Ou vai apertando aqui, e a pessoa vai falando assim, daqui a pouco a boca está seca, é um sinal que é uma emoção está tomando conta. Pode ser dar o nome que você quiser. Nervosismo, ansiedade, vergonha. Não vamos entrar no catálogo das emoções. Boa. E isso vai implicar no resultado. Uma pessoa treinada que consegue equalizar as emoções, ela vai sentir isso. Mas ela não vai deixar que as emoções assumam o controle. Você acha que para vir aqui no podcast não vem o friozinho na barriga? Não vem o pensamento, pô, amanhã eu tenho podcast com o Cláudio, o que eu vou falar lá? Eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Depois eu vou contar uma história, eu quero entregar também material de qualidade para quem está assistindo. Você fica pensando, né? Só que esse pensamento, se for demasiado, ele pode ficar ruminando, e isso vai prejudicar seu resultado, ou ele é um pensamento natural. Sim. Natural. Então isso é um paralelo que a gente traz para a vida corporativa, vida profissional. E a pessoa pode tomar péssimas decisões nesse momento, ou boas decisões. E aí vem as crenças. Nós falamos, né, as crenças limitantes e as crenças possibilitadoras. E muitas pessoas, infelizmente, têm muitas crenças limitantes. Todos nós temos. E lembre-se, pessoal, uma crença você não acaba com ela. Você redesenha ela, você substitui ela. Exemplo, crença, eu não tenho a capacidade de falar em público. Crença, se eu treinar eu posso melhorar. Crença, se alguém consegue falar em público, eu posso aprender e fazer igual. Então muda uma crença que ela te diminui, ela te limita. E eu costumo dizer que as crenças são igual portas. Elas podem estar abertas para você passar para um outro ambiente, ou ela está limitada. A crença limitante é que ela te limita. Eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não mereço. Essa é complicada. Muitas pessoas têm essa terceira aqui que eu estou dizendo. E tem uma raiz muito profunda, né? Muito profunda, que eu não mereço. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter a mulher dos meus sonhos, o homem dos meus sonhos, eu não mereço ter o trabalho, eu não mereço ser líder. E aí vem síndrome do impostor e assim por diante. Então esses dois aspectos vão diferenciar, voltando para a pergunta origem, aquela pessoa na tomada de decisão. Na tomada de decisão, que ela vai fazer uma apresentação fera, que ela vai se expor no momento adequado. Um líder vai conseguir administrar um conflito, que é ter conversas difíceis com os liderados. Então, todos esses aspectos, eles vão impactar. Certo? Eles vão impactar. Aqui nós estamos trazendo para a autorresponsabilidade. Então, para aquele fator que a gente consegue mudar. Qual que é o fator que a gente consegue mudar ou ter gestão? São os nossos. Pensamentos, emoções, comportamentos e resultados. Muitas vezes a pessoa que está aí do outro lado fala assim, Betelli, mas alguém gritou comigo antes da apresentação. Você tem controle sobre o grito do outro? Você não tem. Você não tem controle. Aquilo vai despertar uma emoção em você, você vai ficar pé da vida. Porém, entretanto, todavia, tem uma coisa que você tem controle. Que o que é? Os seus comportamentos. O que você vai fazer com aquilo depois que gritaram com você? Você consegue controlar. E aí está na nossa mão. Sim. Uma coisa que você falou que eu acho muito legal, que às vezes as pessoas acabam errando, é usar a questão da gestão das emoções como sendo eu escolher quais emoções eu quero sentir. E não é isso, né? A gestão das emoções, na verdade, é você entender, tô sentindo raiva. A pessoa acabou de gritar comigo. Eu vou sentir felicidade por aquele grito? Gente, se você sente felicidade, comenta aqui, mas acho que você vai estar mentindo. Quando vem uma situação assim, poxa, o cara gritou comigo, vai realmente dar raiva, mas por que ele está gritando? Vai dar vontade de retrucar, de discutir, igual. A emoção, ela vem. A gente precisa, na verdade, entender qual emoção veio, canalizar ela, agora falar assim, tá, eu vou usar isso aqui para quê?
né? Tem gente que, poxa, o cara gritou comigo, então quer saber, esquece essa palestra. Não vai rolar, porque eu tô bravo, isso e aquilo. Tem outra pessoa que eu falei assim, cara, eu vou dar a melhor palestra da minha vida para que essa pessoa que gritou comigo, ela entenda o meu valor. Sim. Então, assim, são dutos diferentes que aquela pessoa utilizou, que é o que você falou, a emoção, ela vai gerar o comportamento, e as pessoas precisam entender isso de fato, né? De forma prática, não entrega todo ouro não, mas de forma prática, como que a pessoa ela pode começar, né, nesse processo aí de ela entendeu a autorresponsabilidade dela, ela entendeu que ela tem algumas crenças, algumas questões que ela precisa resolver, mas ela quer chegar no objetivo dela. De forma prática, quais seriam os primeiros passos ou dicas que você daria para o pessoal que está assistindo? Ó, começa melhorando por aqui, começa pensando por esse caminho. Boa. Dica prática. Primeiro é autoconsciência. Autoconsciência, fundamento número 1 da inteligência emocional ou gestão das emoções. Então a pessoa tem que ter consciência de que ela está tendo aquele comportamento que está sendo motivado por uma emoção, que é o retrucar, que é, às vezes, não só explodir, mas é implodir. A pessoa gritou comigo, eu retruquei, no exemplo que você deu, eu também não vou dar palestra, etc. Ou a pessoa vai se motivar e agora eu vou dar a melhor palestra, que seria um exemplo positivo, canalizando a força. E tem pessoas que não, elas diminuem, elas não retrucam e dão uma palestra mirradinha, triste. Então, essa é a atenção. Atenção é o quê? O que eu falo? Autoconsciência. Autoconsciência é igual autovigilância. Você se vigiar, você ter bons diálogos internos com você. E, às vezes, anotar. Pega o seu bloquinho de notas, do seu celular, que não é só para ver vídeo e etc. E anota. Pô, fiquei para baixo. Tive uma perda de potência. Fiquei desanimado. Por quê? Porque eu recebi um e-mail com uma negativa de um projeto. Ou porque o cliente não pagou na data X. Ou porque o meu líder me deu uma tarefa que eu não gosto de fazer. Anota. Estou tentando trazer exemplos para a vida real do empresário, empreendedor e colaborador que está aqui. Anota. Por que eu fiquei assim? Que emoção? Dá um nome para sua emoção. Dá um nome. Então o primeiro passo é a autoconsciência. É você entender que emoção, que gatilho, ou que aplicativo foi apertado ali. Hoje eu falo que as emoções são aplicativos, tá? Não são mais assim de sistema. Então você apertaram um aplicativo seu aí, raiva. Você ficou com raiva. O que aconteceu que apertou esse gatilho? E aí, depois disso, o que eu vou fazer com essa raiva? Né? Para eu dissipar ela, fazer a digestão. Então o primeiro passo é anotar. Não tem outro. Não tem. Não é para ser Buda, não é para fazer meditação toda hora. Ajuda, lógico que ajuda, mas não toda hora. Mas naquele momento você não vai conseguir no quartinho escuro meditar. Você não vai conseguir. Então é ter essa autoconsciência. Eu tenho uma ferramenta que eu falo que são os 4 P's. Uma emoção aflorou, se deu vontade de você explodir. Pare. Pense o quê? Prós e contras, se eu agir assim, qual vai ser o resultado? Pensa um pouquinho. Depois disso, você vai por procure. Procure o quê, Betelli? Vou procurar no ambiente? Não. Procura dentro de você, dentro das suas memórias. Se você já passou por situações assim e tomou boas decisões. Às vezes tem um recurso dentro de você, mas ele está armazenado e esquecido. Muitas pessoas têm bons recursos dentro, que quando ela vai fazer uma investigação, ela fala, nossa, quando eu era adolescente eu era mais tranquilo. Eu era mais paciente. Eu já tive essa habilidade de entender as pessoas. Ela já fez isso. Ela sabe fazer. E aí você vai para o quarto, que é o proponha. Proponha o quê? Proponha uma atitude, uma ação diferente daquela primeira, que foi a instintiva, que foi a ação que veio através de uma emoção. Tomou uma fechada no trânsito. O que dá vontade de fazer? Xingar, bater na pessoa, matar, não sei. Vontade, pessoal, não é para fazer. Por favor, tá aqui, que fique claro. E não vem falar que eu estou fazendo apologia a crime. Mas é a vontade. Às vezes a gente recebe um e-mail ou alguém ofende a gente e já fica com vontade de pegar no pescoço. Não é isso que você vai fazer. Você vai parar, você vai pensar, você vai procurar a melhor maneira que vai ter o ganha-ganha para administrar esse conflito e você vai tomar uma decisão que seja melhor para você, para o outro também. Ou até mesmo para o sistema, para o ambiente. Né, para o ambiente. Então, essa é uma dica prática para a pessoa que quer desenvolver a gestão das suas emoções. Sim. Prática e zero custo, hein? Zero custo, 0,800. E focar nos comportamentos.
As emoções, como você mesmo disse, nós não gerenciamos, nós não conseguimos evitá-las. Você não consegue evitar a sua emoção. Ela surge. Abriu a porta aqui, entrou um pitbull raivoso. Você vai ficar, não vou sentir medo. Não, você vai sentir pavor e etc. Certo? Você não vai gerir. Você não vai gerir, na verdade, sim, você não vai falar emoção vai, emoção não vai. O que você vai gerir são os seus comportamentos. O que você faz, o que você fala e o que você pensa. Sim, eu acho muito legal isso que você trouxe, porque às vezes as pessoas subestimam ações pequenas, né? Essa que você falou é algo que já existe há séculos e séculos, que, de novo, a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto. Da primeira vez que eu bati um papo com você, a gente falou muito sobre até um comparativo de cultura, né? Da cultura americana em relação ao coach, em relação a essa questão do desenvolvimento, que é muito mais aflorado, e o Brasil ainda engatinha, de certa forma, nesse sentido. A questão do diário, por exemplo, né? Eu me lembro de eu criancinha assistindo o filme da Sessão da Tarde, e todo o filme da Sessão da Tarde tinha lá a questão do diário. E era difícil a gente encontrar aqui no Brasil pessoas que de fato tinham o hábito do diário, né? As pessoas, nossa, coisa de menininha, coisa de criancinha ter diário. E o que você deu de dica para nós é justamente ter um diário. Sim. Faça a anotação de, poxa, hoje eu chego em casa meio coisado. Isso o que é? Faz esse retrospecto. Eu recebi aquele e-mail, fiquei decepcionado, vi uma determinada atitude do fulano X, fiquei desapontado. É isso que você está dando de dica para o pessoal. Anota. E assim, de novo, 0800, pode ser no papel, pode ser no celular, porque esse exercício de externalizar e colocar no papel vai te fazer refletir, vai te fazer entender. E esses 4 P's que você passou é poderoso, viu? Eu vou até repetir para o pessoal, se você não anotou, vou repetir para você, os 4 P's. Pare, pense, procure e proponha. Isso. Excelente. Isso daqui, olha, quem pegou, sem sombra de dúvida, vai estar num caminho de desenvolvimento que assim, é exponencial. E só por isso, galera, já merece o like nesse vídeo, viu? Só esses 4 P's aqui já ganhou seu like, tá? Vamos agora a gente falar dessa transição de novo, porque você, pelo que eu entendo na sua carreira, foi uma carreira cheia de transições. Muitas. Né? De novo, dentro do esporte, eu imagino que você já tinha ali um cenário onde o papel do coaching fazia mais sentido, até porque coach é técnico, coach é treinador. Como foi para você descobrir o coaching agora com a outra pegada que ele veio aqui para o Brasil, que é mais nesse sentido de palestrante, de desenvolvedor pessoal? Como é que foi essa sua descoberta? Eu descobri o coaching, a metodologia, numa palestra. Fui assistir uma palestra, eu trabalhava na área comercial, e fui convidado, no 0800, uma palestra de 2 horas, e a pessoa falou lá sobre algumas competências e metodologias para a gente se desenvolver, como gestor, como líder. E falou coaching. Falei, pô, legal esse coaching, né? Deve ter a ver com a PNL. Você vai misturando os conceitos, porque eu aprendo por associação. Então eu vou associando conceitos. E aí eu fui atrás, né? Descobri algumas escolas, me formei na Slack, onde eu sou membro até hoje, né? Parceiro de negócio deles. E aí eu descobri o coaching nessa pegada mais americanizada, ou a verdadeira questão do coaching, que não era essa mistura de tudo, que é o quê? Meta, objetivo, o que você vai fazer para alcançar essa meta, tentou isso, não deu, qual que é o próximo passo, como você vai lidar com isso, como você vai pensar no ganha-ganha, como você não vai trazer um impacto negativo para as outras pessoas, como você vai trazer um impacto positivo para as outras pessoas. Ele fica jogando, né, nesse contrapé para você gerar consciência e ter mais competências, né? Expor as suas competências. E aí essa mudança de visão, porque no início eu achava que o coaching era mais folclórico mesmo, fecha o olho, pensa nisso, é só pensar que vai dar certo. E aí eu notei que ele é muito comportamental. Foi muito a questão do comportamento. E tem um princípio do coaching que eu gosto muito, que ele vai eliminar várias outras metodologias. Por exemplo, o coach treinador, normalmente ele fala o que você vai fazer. Ele é a cabeça pensante e ele dá diretrizes, né, dá as diretrizes para os seus treinandos, ou para os seus atletas, para os seus liderados. O coaching em si, ele parte de uma premissa que é o quê? Ninguém melhor do que você para dar as respostas sobre a sua vida, ou sobre a sua meta. Não é a minha experiência, a minha história, que se você repetir vai dar certo. Então ele deixa esse caminho livre.
Eu não me imponho do jeito que eu fiz. Isso é mentoria, isso é treinamento, é método que alguém inventou, que deu certo e ela replicou. Show de bola, é um produto. Ótimo também. Tenho esse produto também. Mas o coaching em si, eu vou trabalhar com a pessoa. Com a pessoa, não para a pessoa. E a pessoa não vai trabalhar com ela. Então, a pessoa tem uma meta, tem um objetivo, e aí nós vamos fazer essas perguntas provocativas para a pessoa tirar o melhor daquele resultado. Legal. E até mesmo, sabe o que é legal do coaching? Que tem gente que desiste da sua meta e do seu objetivo. Porque ela começa a ver que não é simplesmente mudar de carreira, fazer uma transição, não é somente comprar um blazer e dar uma palestra. Tem muitas coisas que você tem que fazer para chegar nesse momento. E aí a pessoa fala, pô, não é para mim. Eu já tive cliente. A pessoa tinha um sonho, eu vou mudar de carreira, vou ser fotógrafo, vou viajar o mundo tirando foto. Beleza. O que você perde? Porra, eu vou perder minha família, né? Porque eu tenho filhos, eu tenho minha esposa. E aí, imagina, meu sonho é viajar o mundo tirando fotos. E aí eu não vou ficar com a minha esposa, mas eu tenho meu valor, que é família. E agora? Meta e valor, meta e valor. Sempre que há um conflito entre meta e valor, normalmente a meta cai. E aí tem que ter o desapego, que é o que nós falamos lá atrás. Você fez a pergunta. Como que lidar com a frustração de uma negativa para o futebol, para o esporte? Como lidar com isso? É desapegar. Desapegar. Existe uma coisa que é meta e valor. E quando elas estão duelando, uma delas vai cair. Ou vai cair o valor, ou vai cair a meta. Nesse exemplo que eu dei, ou a pessoa vai deixar o valor dela, chamado família, e não tem problema algum. Se você acredita no seu valor família, é o seu valor. Tem pessoas que não têm esse valor. Não tem. Respeite. Use a empatia. Empatia é legal, não é? Quero ver usar agora. Quando a pessoa pensa diferente. Sim. Então, a meta família vai cair. E ela vai para a meta carreira, sonho, que é viver fora, etc. Tirando fotos e assim por diante. Ou ela vai derrubar essa meta, que foi um sonho para ela de vidas e etc. E ela vai falar, não, a minha família é melhor. E o segredo para isso é não ter problema algum. Lembre-se, cada escolha é uma sentença de renúncia. A partir do momento que você escolheu ou tirar foto ou família, tranquilo, segue o fluxo. Você já escolheu. Agora, o problema é ficar ruminando. Ficar com a família, depois, na primeira discussão, no primeiro empecilho, larguei tudo por vocês não me dão valor. Não, filhão, você escolheu, a vida é sua, segue o fluxo, deixa pra lá. É difícil, lógico que é. Lógico que é difícil. Mas aí é a questão de gerar consciência, de entender. Tem uma frase que eu gosto muito. Tudo não terás. Você não vai ter tudo. Tudo não terás. Você não vai ter o seu sonho de infância, os seus afazeres de adulto, a sua família, você não vai conseguir ter tudo. Não tem tudo. Não tem. Não adianta. Aí a pessoa pode falar assim, né? Já que a gente está no esporte. O Neymar tem tudo, Beté. Será que tem? Não tem. Para. Rede social, o pessoal criticando, falando da vida da pessoa. Não consegue ir no mercado. Mas quem quer ir no mercado com um monte de dinheiro? Você quer. Sabe por quê? A gente vai no emprego, no trabalho, você recebe um feedback negativo. Você já vai pro banheiro chorar? Imagina um cara com milhões de pessoas aqui na orelha dele ou nas redes sociais. Você recebe uma crítica de um post que você faz na rede social. Você já pensa em desistir? Imagina todo mundo falando da vida da pessoa. Tem que ter inteligência emocional? Não tem que ter. E muita. Tem que ter apoio? Não tem. Muito. Então é um paralelo aí que a gente pode fazer também. Cara, que legal. A gente vai chegar no nosso momento da frase em específico, mas você trouxe algumas aqui muito boas. Eu achei muito legal essa questão do valor derrubar meta. Acho que isso é muito legal, para que as pessoas entendam isso, né? Esse paralelo, porque você trouxe também uma informação muito interessante. Não é você dizendo para a pessoa o que ela tem que fazer, o que ela tem que querer, né? Você é um facilitador ali. Achei isso muito legal. E essa frase simples, mas pesada e poderosa, né? Tudo não terás. Tudo não terás. Essa consciência ela é muito legal. Uma coisa que você falou também, eu queria que você explanasse um pouquinho mais. Vou fazer duas perguntas em uma. Você falou que o coach é um método, né? Eu acho isso muito interessante você falar. Teve um momento que você mencionou a questão da mentoria. Então, se possível, a primeira pergunta é para você diferenciar um pouquinho o que é o coaching, ou pelo menos o que não é o coaching, né? Porque tem coach, tem mentoria.
tem consultoria, Isso. tem aula, e às vezes as pessoas fazem uma salada de tudo isso, né? Ah, eu tô fazendo coaching, mentoria, terapia, né? Tudo junto. O que que é, o que que não é. E segundo, quando é que de fato eu preciso de um coaching? Qual é o meu momento de contratar um coach? Seja para mim, seja para minha empresa, para minha equipe. Legal, vou começar pelo final, que é o quê? O coaching não é para todo mundo. Tem pessoas que não estão aptas, elegíveis para fazer coaching. E não tem problema algum. Às vezes a pessoa tem um trauma, um BO, ela quer resolver alguma coisa que aconteceu lá no passado, ela está pegada nisso, ela tem que ir para uma terapia. Tem várias linhas de terapia, certo? Mas uma grande maioria, ela vai o quê? Então a pessoa tem um BO, ela está com um problema, uma insatisfação, ela quer alcançar algo, tem algo lá atrás que está amarrando ela. A terapia, ela vai para o passado, ela ressignifica aquele passado, estou falando de maneira simples, por favor, entenda, e ela te coloca no presente de novo, e algumas linhas com foco para o futuro. Mas ela vai trabalhar lá algumas questões negativas do passado. Beleza? Então, terapia. Consultoria. Consultoria, eu chego, vejo sua realidade, o que está acontecendo com você, entendo, faço um diagnóstico, e eu tenho o meu método, a minha forma de ser o seu consultor, e eu vou abrir para você aqui, ó, tenho possibilidade A, B, C e D. Para onde você quer ir, eu vou te apoiar, vou te orientar. Tem a consultoria que põe a mão na massa por você, e tem a consultoria que só vai te orientar. Show de bola? Depois disso, nós temos a questão do quê? Da mentoria. Quem que é o mentor? O mentor é aquele que tem uma vasta experiência, que já passou pelo caminho que você quer passar, ele já passou pelo caminho que você quer passar, e ele vai te colaborar com você com a experiência dele, com a experiência que ele tem, com o método que ele inventou. Show de bola, não tem problema algum. Coaching. O que é o coaching, Betel? Coaching é o seguinte, eu não preciso ter a expertise que você tem, não preciso ser da mesma área que você tem, e quanto mais distante for, melhor, porque eu vou fazer perguntas para que você encontre o seu caminho. Você é um provocador. Esse é o coaching. Por isso é difícil entender ali, algumas pessoas não conseguem entender. Às vezes ela vem para uma sessão de coaching, ela quer que você fale o que ela tem que fazer. Qual curso ela tem que fazer? Eu não vou falar. Eu vou falar assim, de acordo com a sua meta e objetivo, qual é o curso que você acha? Como você tem certeza que é esse o caminho? Da onde você tirou? Porque muitas pessoas chegam com metas e objetivos que elas estão alicerçadas em nada, nas areias. Ah, eu quero ser tal. O que você precisa fazer para chegar lá? Então o coach precisa ter uma meta, um objetivo. Não adianta ter 40. É um objetivo. O coach trabalha com um objetivo. E ele é como se fosse uma enzima. É um acelerador de resultados em curto e médio prazo. O coaching não gera dependência. Então, o processo de coaching ele vai durar de 10 até 20 sessões no máximo. E a pessoa segue o rumo dela. Não é uma terapia que você pode fazer por muito tempo, não é uma consultoria que pode estar 5, 6 anos, não é uma mentoria que você vai seguir aquela pessoa por anos e anos. Ele é pontual. Eu tenho uma meta. Qual que é a minha meta? Eu quero construir um estúdio de podcast. Beleza, é uma meta. O que você precisa ter? Ah, preciso disso, disso, disso. Quanto custa? Você tem um espaço? Quais as possibilidades? E você vai trabalhando para que a pessoa tire aquilo do papel e coloque em ação. E o legal do coaching é que assim, toda sessão de coaching, no final, tem um plano de ação. Se a pessoa não agir, não fizer, não vai ficar no coaching. Chegou na terceira parte da sessão, ó, você falou que ia fazer isso, 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 não fez nada. A gente encerra o processo. O coaching de verdade é isso. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, pessoal. A intenção são metodologias diferentes. Eu faço consultoria, eu dou treinamento, aula. Então, a aula você pega uma teoria, você vai ensinar a pessoa a fazer. E tem também sessões de coaching. Sim. E você trouxe uma informação muito legal que eu julgo até que é um validador da sua profissão, é um validador do seu caráter também. Você falou assim, cara, o coaching ele tem um tempo já de vida útil ali. Ele já nasce com data de término, né? Eu acho isso importante porque talvez alguém que está nos assistindo fala, cara, eu tô com o mesmo coaching na mesma meta faz 5 anos. Então, cara, ou já virou mentoria, ou já virou consultoria, já virou amizade, mas já ultrapassou a questão do coaching. E é legal isso porque demonstra que
vou usar uma expressão, você está, entre aspas, jogando contra você. Porque você já está limitando a sua 20 sessões. Mas, cara, se a metodologia é isso que tem que ser feito. Aí, óbvio, a pessoa atingiu aquela meta ou desistiu daquela meta e gerou uma nova, beleza. Inicia-se o processo de novo para uma outra meta. Achei isso incrível, muito legal. Voltando para o cenário empresas agora. A gente havia comentado que o nosso cenário empresarial brasileiro ainda ele é um pouco tímido em relação a essa questão de treinamentos corporativos. Você veio da área de vendas, a área de vendas acho que é uma das que mais surfou dentro disso, né? Os profissionais de vendas enxergaram quantos benefícios que essa questão do coaching, que o treinamento em company traz para essas equipes, mas não é só para a equipe de vendas, né? Fala para nós quais são os benefícios para o empresário que está nos assistindo de ele contratar o treinamento em company. Boa. Treinamento em company. Primeiro, treinamento customizado. Então ele vai atingir, ele vai em busca dos objetivos que a empresa precisa. E muitas vezes o tema é o mesmo, mas a empresa dentro ali dos seus fatores precisa de outra coisa. Então tem um treinamento customizado. Segundo, investir em colaborador é mais barato do que você contratar, demitir, etc. Se a pessoa fizer uma conta adequada, né, se ela pôr no papelzinho quanto ela vai investir por cabeça, por pessoas, né, é pouca coisa, é barato e é uma coisa focada. Quando você deixa o seu colaborador, seu líder, livre para escolher, muitas vezes ele vai escolher o que está no mercado, o que está mais fácil e o que é confortável. Não é aquilo que ele vai precisar. Então você consegue ter esse benefício do in-company, né? Então, uma coisa customizada, um investimento mais barato do que você demitir, contratar de novo. O peso para a cultura é gigante nessa questão. E investir é o maior capital da empresa. Quem entrega os resultados? As pessoas. São as pessoas que entregam os resultados da empresa. Então, se você tiver pessoas capacitadas, pessoas que sabem trabalhar em equipe, sabem administrar conflitos, os resultados vão aumentar muito. Então, nós estamos falando agora de produtividade. Produtividade. Aí você pode ter outros ganhos. Ter um ambiente psicologicamente seguro, um ambiente agradável de trabalho, onde não tem uma comunicação violenta, por exemplo, onde as pessoas sabem dialogar, elas não ficam você não vai correr risco de outra coisa que está em alta agora, assédio. Né? Você vai diminuir assédio porque a pessoa está treinada, se orientou como se deve se comunicar e assim por diante. E esses benefícios trazem o famoso engajamento. Vestir a camisa da empresa. O colaborador, ele sente que ele está pertencendo à empresa. E aí ele começa a se engajar. Pô, a empresa está investindo em mim. Nossa, a empresa está me dando oportunidade. Nossa, esse treinamento de comunicação assertiva / administração de conflito me trouxe um insight que eu vou melhorar o relacionamento com a minha família. E acontece. Posso contar um case rapidinho? Claro. Vem na memória, Todos, que falou. todos Não eles. tem ordem cronológica. Vamos lá. Eu estava dando um treinamento de administração de conflito, dentro dele, tem uma parte que eu falo de comunicação assertiva. E eu fiz um exercício. Um exercício ali com os colaboradores, tinha cerca de 30 pessoas da empresa. E aí no final, você percebe que tem gente que quer conversar com você, tirar uma foto e tal. Aí tinha uma menina. Eu falo menina, mas era mulher, né, casada, com filho. E ela ficou ali rodeando. Eu falei, quer perguntar alguma coisa? Aí tirei uma foto aqui, outra ali, fui arrumar minhas coisas. Eu falei, professor, posso falar uma coisa? Pode. Posso fazer uma pergunta? Pode. Ela falou, aquele exercício que você deu, de escuta atenta, chama o exercício, de escutar o outro. E aí eu anotei, depois eu falei. Eu posso fazer isso com meu marido? Eu falei, você pode, mas tem que explicar pra ele, né? Não é pra você chegar lá e falar, viu, o professor mandou, calma. Ela falou assim, por quê? Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque aquilo que você deu de exemplo, depois do exercício, que foi o fechamento, que as pessoas hoje em dia estão com você e não estão. Elas não estão aqui 1 hora. E quem está aí, se você está assistindo isso no YouTube, pode ser que está no 2, velocidade 2, com 3 telas ao mesmo tempo. Você está no computador e respondendo mensagem, ou no joguinho, ou olhando para outra tela só nos escutando. E, consequentemente, isso faz com que você perca a retenção, e quando você está no contato humano, você perde ali a aproximação, o alinhamento. E ela falou, está acontecendo isso. Eu chego em casa, ele está no celular, eu estou no celular. Eu também tenho culpa, ela falou. Eu chego, ele está assistindo futebol, eu estou assistindo série.
e a gente não tem mais diálogo. Quando a gente vai conversar, a pessoa não está lá. Eu não estou, porque eu estou pensando em outra coisa, fazendo outra coisa, e a gente quase não está mais conversando. Então, o que eu estou querendo trazer com esse case? Uma atividade que foi introduzida dentro do quê? De um treinamento corporativo, com foco em melhorar o quê? O trabalho em equipe, administrar conflitos. Impacta lá em casa, porque é uma competência comportamental. E lógico, e aí a gente pode ter vários cenários, não tem como fazer a previsão. Esse relacionamento, futuramente, podia ser um relacionamento frustrado? Essa mulher pode estar frustrada no relacionamento? E isso vai impactar ou não vai impactar a vida profissional? Muito. Vai impactar. Vai impactar, porque dependendo da frustração que você tem com seu marido e com sua esposa, você não chega na mesma disposição para o trabalho. E automaticamente aquilo vai impactar no cliente final. Então note que o treinamento corporativo, ele vai além. Ele vai além desses aspectos e isso vai impactar no resultado. O que a grande dificuldade de alguns treinamentos comportamentais é assim, porque o empresário quer número. Ele fala assim, eu compro essa peça, eu gasto tanto de energia, eu vendo por X, o produto final, eu ganho Y. E o treinamento corporativo, às vezes nós não conseguimos mensurar nessa questão numérica em curto e médio prazo. Sim, você tem lá a linha, ó, eu paguei tanto pelo treinamento, mas eu ganhei quanto dele? Essa linha que é difícil de mencionar. É difícil, essa linha é difícil. E sabe o que é engraçado? Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias, a média brasileira de investimento. Lógico, tem empresas que investem muito, tem empresas que não investem nada. Estou falando de média. A média de investimento por colaborador é de R$ 1.017. As empresas, por ano. Por ano. R$ 1.017 por ano as empresas investem no seu corpo, ali no seu capital humano, por colaborador. Você é nada. É nada. É nada. Se for colocar isso por mês, dá o quê? Sim. Dá um lanche? Isso. R$1.000, entendeu? Então, e aí você olha, você começou a olhar empresas que investem muito, para chegar numa média, quantas empresas não investem em nada? Não investem em nada. Tá? E acaba sendo um complicador. Tem empresário que tem medo. Ele tem medo de treinar o colaborador ir embora. Eu vou ter que demitir, ele vai levar todo aquele conhecimento. Vai levar, segue o fluxo, investe em outro e você consegue até reter talentos. Com certeza. Tem uma frase que ela é batida, mas ela é batida por um motivo, que é assim, pior do que você treinar o seu funcionário e vê-lo indo embora, é você não treinar e verificar. Né? Parece antagônico, mas não é, gente. E, infelizmente, tem empresários que eles preferem ficar com um funcionário mediano, com um funcionário medíocre, porque ele tem medo de investir, esse cara ficar bom e eventualmente sair. Óbvio, existe esse risco e o que a empresa pode fazer para isso? Cara, ele pode ir embora com conhecimento. Trabalha numa segunda linha que é a questão de procedimentos, né, de normas da empresa, para que o que ele faz seja anotado, o know-how dele seja anotado, para que se eventualmente ele sair, o conhecimento todo não foi com ele. Ele foi com o conhecimento, porque o conhecimento não se tira, mas esse conhecimento também ficou registrado. Você vai ter ali um manual de integração para o novo funcionário. Então, assim, existem formas de você mitigar esse risco também. Só que não investir por conta desse medo, assim, você vai ficar cada vez com um time menos efetivo, menos motivado, menos engajado. E a cobrança é justamente o contrário, né? Tanto eu quanto você, a gente vem do meio acadêmico, a gente tem contato com alunos, a gente tem contato com empresários, e a queixa é assim, cara, não, as faculdades, os cursos, as escolas não formam mais bons profissionais. Cara, realmente, existe um lapso, uma falha muito grande no sistema de ensino de forma geral. Só que assim, você vai ficar reclamando disso ou você vai contratar o Instituto Betelli para trazer o treinamento personalizado para aquilo que a sua empresa precisa? Porque às vezes tem essa também, né, que eu acho que é a grande vantagem do treinamento em company, é assim, ele é personalizado. A gente tem as metodologias tradicionais, os conceitos tradicionais, mas assim, ó, eu tenho esse problema X, me ajuda com ele, cara. Você vai ajudar, né? Quais são os produtos que a Betelli, que o Instituto Betelli oferece para os clientes dela hoje? Show! Hoje a gente divide aí em alguns pilares. Então tem a parte de palestra, temas, gestão do tempo, inteligência emocional, pequenas melhorias, grandes resultados, comunicação, liderança. Então são palestras, questões mais pocket, que impacta, que faz grande, é pocket, mas
o efeito, o impacto é gigante. Legal. Temos treinamentos, então ali chega de formato de workshop, 4 horas, 8 horas, e aí vai depender da empresa, né? Então eu tenho essa questão do treinamento, a gente trabalha bastante com trilha de liderança. Então pega uma empresa, líderes, 10, 12, 20, 40 líderes, tem uma empresa agora que eu atendi, semana passada são 90 líderes, só que agora a gente divide as equipes, nós vamos trabalhar o ano todo. Então começamos agora, em fevereiro, aí em abril nós temos outra, e nós vamos fazer 6 encontros com esses líderes, colocando ali temas que são referentes à melhoria contínua do exercício da liderança. E isso é legal, esse processo. É mais demorado, mas é uma trilha. Nós temos também hoje, né, a avaliação DISC. Então nós temos uma avaliação de perfil comportamental que nós comercializamos para as empresas, processo de contratação, de sucessão, de reenquadrar os colaboradores, e é muito legal o DISC. Tem contato, já conhece? Sim, já fiz. Então ele tem 4 ali dimensões, e dependendo da função, dependendo da área, tem uma dimensão que, dependendo das respostas da pessoa, ela é dominante, ela é influente, ela é estável, ou ela é conformidade, que é o cauteloso. Ela vai ter mais facilidade. E isso a gente utiliza como uma forma de você reenquadrar a equipe, ou até mesmo para contratar a pessoa certa. Sim. Então nós temos o DISC também nesse processo. E como eu disse que tem o coaching, nós falamos aqui um tempo relativamente legal sobre coaching, nós temos as sessões que são individuais, ali para executivos, empresários, que têm metas e objetivos, né? E a gente vai focar diretamente no atendimento personalizado e individual. Então são essas as frentes hoje. O que mais nós temos aí? São palestras e treinamentos, como eu disse, inteligência emocional, comunicação, gestão do tempo, produtividade, e temos um catálogo aí. Depois, se alguém tiver interesse, me chama nas redes sociais, né? Betelli Adriano ou Adriano Betelli, que eu encaminho o portfólio para a gente conversar. Eu estou falando de temas mais amplos, né? abertos. Pessoal, vai estar aqui na descrição as redes sociais dele, com certeza, para vocês acompanharem. Assim, eu sou fruto, ou eu usufruí de uma dessas palestras, pequenas melhorias, grandes resultados. E o que eu acho engraçado é que, assim, às vezes a preocupação do empresário, a gente entende também, você empresário, que é custo, é investimento, você às vezes está preocupado com a sua produção, nossa, mas eu vou parar minha equipe por 1 hora, cara, quanto que ele não conseguiria produzir em 1 hora e tudo mais, mas assim, a palestra, você deu uma pocket, né, você pegou a sua versão da palestra e trouxe ela ali por um período muito curto do evento que a gente estava, porque tinham outros palestrantes. Mas assim, em 30 minutos que você deu de palestras, algumas chavinhas viraram na minha cabeça. Então, às vezes é isso que o seu funcionário está precisando, né? Óbvio, se puder fazer a trilha de 1 ano, lindo, incrível, sensacional. Mas às vezes aquela palestra de 1 hora, de 40 minutos, 2, 3 coisas que você trazer para esse funcionário, que ele virar a chavinha e aplicar no dia seguinte, você já vai ter resultado com ele em relação a isso, né? Eu falo porque, de novo, eu lembro da palestra, né? Legal. Curtíssima, mas assim, eu já notando ali, cara, nossa, eu preciso, são pequenas melhorias, legal, então no podcast eu preciso, vou aprimorar isso, aprimorar aquilo, às vezes coisas zero custo, sabe? Mas a mudança de atitude, a mudança disso, daquilo, está trazendo grandes resultados. Então, obrigado, inclusive, pela palestra, tá? Ela não foi exclusiva para mim, mas obrigado pelo seu empenho na palestra, que assim, de novo, tinha um tempo curto, vou entregar qualquer palestrinha? Não, palestra de altíssimo nível, então, que está trazendo resultados, isso é muito legal. Falando agora especificamente para o empresário, né? Porque a gente também tem essa dificuldade, ao mesmo tempo que a gente ouve o empresário falando que ele tem dificuldade em contratar, etc, etc, vou ser bem transparente com vocês, está difícil de achar bons empresários, né? Já trabalhei para várias empresas, com vários empresários e empreendedores, e é interessante que às vezes o empreendedor, o empresário, ele se coloca numa cadeira de que quem precisa melhorar é o funcionário, ele não. Não, porque eu sou o dono disso daqui. Legal, mas além de dono, você está sendo empresário? Você está sendo líder? Você está sendo gestor? Porque, de fato, ser empresário, entre aspas, é fácil. Né? Eu tenho um capital, investi, contratei pessoas, eu sou o dono dessa bagaça toda aqui, né? Eu sou o dono do podcast. Mas só isso é suficiente? Então, como que um empresário também pode se valer, quer seja do coach ou de tudo que você oferece, para que ele também tenha essa preocupação, para que ele saia dessa cadeira de dono e se assente na cadeira de líder, de empresário, que é muito diferente, tá, pessoal? Você
ter o empreendedor, o empresário, o líder. Como é que o empresário consegue ter esses ganhos com você também, com o Instituto Vetélio? Boa. Falar de uma maneira aberta primeiro, e aí a pessoa pode ficar à vontade para buscar, mas ele precisa estar num ambiente favorável. O que é isso? Muitas vezes o empresário está sozinho, cansa pensar sozinho, então tem pessoas ao seu redor. E aí muitas vezes você vai ter o coach, ou você vai ter uma roda de networking, uma empresa onde você tem um network formal, e você precisa estar em mesas onde você vai aprender. Então, primeiro tem que ter a abertura para aprender. Esse cara, que nem você falou, eu sou dono, eu não preciso melhorar. E ele tem um hábito de terceirizar, tudo é culpa dos outros. Meus colaboradores, minha equipe é uma merda, e eu costumo dizer, líder e empresário que fala minha equipe é uma merda, eu falo, quão merda você é para ter uma equipe merda, porque a culpa é sua, quem contratou foi você. O BO é seu. E às vezes é só assim que a pessoa entende. É só meter os dois pés no peito, tirando ele da zona de conforto, porque ele está acostumado a todo mundo paparicar, falar e todo mundo abraçar. Então, quão merda você é para ter uma equipe merda. E aí ele tem que estar aberto. Então, se ele não está aberto, eu costumo dizer, pessoas que não estão abertas, adulto, que não quer mudar, não adianta. Pode ser Jesus na frente dele que ele não muda. Volta a ser criança de 10 anos, cruza o bracinho, bate o pezinho e fala, não vou. Então, essa pessoa, o BO é dele, dela. Você pode motivar, dar a melhor palestra, fazer de graça, até pagar para o cara fazer, ele não vai. Não adianta. Então a pessoa tem que ter essa abertura. Segundo, tem que estar sentado em ambientes onde tem pessoas propositivas, que vão perguntar, vão questionar, vão trazer dicas. Então a ambiência, ela é importante para o profissional ou para o empresário que quer crescer e não encontra caminho. Ele está sentando na mesa errada. Ele está sentando ou nas mesas que as pessoas só aprendem com ele e não trazem uma provocação, algo novo para ele, e ele está vivendo mais do mesmo. Então ele tem que sair dessa bolha. Hoje, o tema é bolha. Ele tem que sair, tem que pagar uma mentoria, tem que pagar uma consultoria, e vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Ele está vivendo o jogo dos adultos. Hoje, o jogo de adulto é dinheiro. Para ter uma caneca personalizada, é dinheiro. Para ter um programa, é dinheiro. Eu não quero pôr a mão no bolso. Então, você está afadado ao fracasso. É investimento e retorno. E aí, ele começa a ser esse líder, empresário, empreendedor, empresário no caso, que vai ser inspirador. Ele vai inspirar as pessoas. E isso vai cascateando. Sabe o que é engraçado? Eu falo engraçado, pessoal, quer dizer interessante. As pessoas não têm noção o quanto elas impactam as vidas das pessoas. Às vezes, esse empresário está com uma crença que meu negócio aqui é pagar, tem um contrato. Você faz isso, eu pago aquilo e pronto. Não, mas depende da abordagem, o que ele faz, quem ele é, que é o ser, o cara que investe nele, um cara que está buscando melhoria contínua, ele impacta os seus liderados a seguirem, criar essa questão de pertencimento e etc. E é uma das visões. Então a minha dica é, comece a procurar outros ambientes. Comece a procurar. Sabe o que é engraçado, novamente, curioso? Toda vez que você se movimenta, as coisas começam a movimentar. Começa o movimento. Hoje a trend, né, é o quê? Primeiro começa e depois aperfeiçoa, depois melhora. Né? E é isso. Começa, cara. Começa. Se a pessoa ficar esperando, tem uma outra frase, né? Aí eu vou trazendo as frases aqui. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você puder. É do Arthur Ashe. Pode ser que você ouviu essa frase também na boca do Mário Sérgio Cortella, que ele complementa ela. Mas comece. Eu não tenho a melhor TV, eu não tenho o melhor microfone. Começa e você vai coletando feedbacks e melhorando, tendo essa atitude de melhoria contínua. Uau! Gente, de verdade, eu sou muito sortudo, sabe por quê? Porque eu tenho em primeira mão aqui aulas, eu tenho em primeira mão pílulas de coaching, de treinamento. Eu sou muito privilegiado, cara. Eu sou muito privilegiado. Direto na fonte é muito bom. Vetélio, fala um pouquinho aqui para nós sobre o seu livro. Fiquei curioso, cara. Fala sobre o seu livro. Show. Esse aqui é o Resultados através do Coaching, volume 2, né? Então esse livro aqui eu escrevi ele em 2019. Então na fase eu estava muito forte no coaching, já dava treinamentos. Então o volume 1 é de 2018, esse volume é de 2019. E aí ele é um livro de coautoria, onde eu peguei alguns outros coaches que trabalhavam ali com a gente, que eu tinha contato, e cada um escreveu um capítulo falando sobre possibilidades ou como você pode extrair resultados através dessa metodologia.
Então ele é um livro para a pessoa pegar capítulo por capítulo, sentou lá, leu um capítulo rapidinho, 10, 12 páginas do capítulo, aí tem um outro tema, ele não é uma sequência, não é continuação do outro, tá? Então esse é o livro que eu tenho impresso hoje, são esses dois. Não utilizo mais para venda física, então ele está na Amazon lá para quem quiser comprar, você consegue comprar no digital, e eu estou para lançar um outro livro agora em 2025, né? Então tem outros dois projetos, mas um vai ser no formato físico e outro também vai ser no formato digital, e ele vem aí das experiências de coaching. Que legal. Como que foram as sessões, fala um pouquinho do DISC e de outras partes que cabem ali dentro da metodologia. Top. Eu vou parar por aqui com essa história do livro, porque como ele vai lançar, já deixa para o próximo episódio, para o episódio número 2 com você. Boa. Óbvio, sinta-se à vontade para vir aqui quando for fazer o lançamento do livro. Quero saber muito sobre ele, porque o pouco que eu te conheço, dá para imaginar o que você reverteu para um livro, deve ter conteúdo muito denso, muito pesado. Betelli, vamos para a nossa frase? Você já deu diversas aqui, muito pesadas ao longo do nosso bate-papo, mas eu fiquei curioso para saber aquela que martela em você, para você trazer para nós. A repetição é a mãe da excelência. A repetição é a mãe da excelência. Faça, repete, faz de novo e vai conseguindo ali ter melhoria. Cara, não tem segredo, não tem pulo do gato. O Messi chegou no Messi tendo repetição. O músico chegou onde ele chegou tendo repetição, um orador de sucesso, um empreendedor, ele faz aquilo com excelência. E eu até deixo um exercício prático para as pessoas. Boa. O que você faz bem hoje? Pega uma coisa que você faz bem e anota. Eu faço bem bolo, eu faço bem planilha de Excel. Vai para a sua vida pessoal. Eu faço bem dirigir. Lembre agora da primeira vez que você fez isso. A primeira vez que você dirigiu, a primeira vez que você fez o bolo, a primeira vez que você foi ter contato com o famoso Excel. Como que foi? Frio na barriga, dor de cabeça, medo, tremedeira. E hoje? A pessoa faz de olhos vendados. Hoje a pessoa faz com as mãos nas costas, dá aula daquilo. A repetição é a mãe da excelência. Pegou algo que você quer para você. Repete e você vai ficar melhor. Lógico, repetir da maneira certa. Coletar os feedbacks do que você está errando, tirar e colocar coisa nova. Tendo abertura para não ser teimoso e ser esse empresário que nós falamos, que vive a vida repetindo a mesma coisa, blá, blá, blá. Então, a pessoa ela vai ter essa questão da repetição, é a mãe da excelência. Essa é uma das frases que eu gosto muito, finalizo algumas palestras e treinamentos, porque muitas vezes a gente ouve falar sobre inteligência emocional. Aí a pessoa fez do formato que você falou. Vou fazer um diário. Pare, pense. Porque eu falo didaticamente para fazer assim, mas depois de usar bastante vezes, você vai fazer mentalmente. Eu chamo de ferramenta de bolso. Você sabe como fazer já. Você não precisa parar toda hora e anotar. Você vai fazer uma, duas vezes, depois você começa a utilizar isso. Vira um mantra e assim por diante. E a pessoa faz a primeira vez. Aí não dá certo. Ou não sai como ela tinha a expectativa, ou como ela leu. Aí ela fala, isso não dá certo. Não é pra mim. Foi a primeira vez que você fez. A primeira vez que você fez um bolo, ficou nível Masterchef? Eu aposto que não. Pode ser que ficou bom, você seguiu ali toda a receita, mas eu também aposto que depois de 10 anos fazendo bolo, hoje você tem a sua receita, a sua forma, o seu tempero. É assim. Eu falo bastante hoje sobre administração de conflitos. Então tem uma palestra, um e-book que a gente vai lançar também, depois eu vou divulgar com você, sobre administração de conflitos. E a pessoa, a primeira vez que ela vai ter uma conversa difícil, com um liderado, com um colega, para administrar conflito, é difícil. Mas não foi daquele jeito, eu não consegui. Nossa, eu esqueci de uma parte. Beleza, parabéns, você tem consciência que você esqueceu. A próxima você melhora. E a próxima você vai. É a repetição. É a mãe da excelência. Cara, incrível. Pra gente terminar, uma pergunta que é aleatória. Tanto eu quanto você, a gente é entusiasta do esporte. Eu queria que você me desse algum esportista que seja sua referência, que você fala, esse cara aqui, para mim, no esporte, ele é o brabo. Tá, uma referência no esporte. Exato.
Ayrton Senna não vale, né? Vale. Apelar. Se bem que assim, já tá no patamar já. Já, né? Não, mas aí o Ayrton Senna, sim, era muito criança, né? A gente vê da história dele, dedicação, aí tem um documentário, já assisti várias vezes, e também tem a série nova agora, mas ele fica ali como uma referência suprema, mas ele questão de resiliência, na questão de repetição é a mãe da excelência, de tentar novamente, de querer ali sempre a vitória, querer o melhor carro, querer fazer o melhor. Que eu acho que é um espírito que deveria entrar para dentro da carreira, não só do empreendedor, da carreira. Se você não é empreendedor, se é um liderado, você tem que ter esse espírito. Já que fazer, faz melhor, faz o melhor. Sabe o que é legal? Quando você faz o seu melhor, você chega na sua casa no final da noite, você deita a cabeça no travesseiro e fala assim, pô, valeu a pena. Valeu a pena. Se amanhã eu não acordar, tem muita gente que dorme no outro dia, não acorda, valeu a pena. Fiz minha transição, fui pro céu, não sei o que você acredita, mas eu fiz o meu melhor. Então acho que essa busca pela melhoria eu vejo no Ayrton Senna como assim uma pessoa fera. Cara, tem um outro que ele é polêmico, mas eu admiro a crença que ele tem, a autoconfiança, que é o Romário. Romário eu acho um cara autoconfiante, sabe? O cara que meu, eu sou foda mesmo, faço o meu melhor. Tá aqui em mim que eu resolvo. Não discordei daquilo, eu sei o caminho, eu vou fazer o meu melhor. É um cara que, se você observa e leva pro ambiente corporativo, porque dentro do ambiente corporativo a gente tem várias personas, várias possibilidades. Ele é um cara que ele sabe o que ele faz bem, ele é bom naquilo e ele se especializou naquilo. Não foi se aventurar em outra coisa. Como nós temos também no esporte, vários esportes, aqueles que são os coringas. Nós temos dentro das empresas também espaço para o coringa, que é o cara que faz um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e às vezes ele é fera demais. Mas é uma pessoa que também veio à cabeça aqui, cara, que de bate-pronto, que é um cara que sabe que faz bem, sabe qual é a dele, se especializou no que ele faz. É muito bom. No que ele faz. Cara, que legal. Gostei muito mesmo. Gostei do nosso papo. Infelizmente o tempo passa muito rápido, mas sem dúvida foi uma troca muito interessante. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua energia, que assim, cara, que bom que a gente conseguiu no dia de hoje registrar esse nosso papo, que seja o primeiro de muitos, cara, mais uma vez, sinta-se à vontade sempre que quiser utilizar desse espaço aqui para divulgar algo novo, para trazer algo novo, porque realmente, hoje foi só uma pílula, né? Tem tanta coisa que dá pra gente aprofundar nos próximos, que eu tenho certeza que o pessoal de casa vai concordar e vai gostar bastante. Queria deixar para você uma lembrancinha aqui do nosso canal. É uma muito lembrança obrigado. só para que você se lembre deste dia, se lembre desse momento, que foi muito prazeroso. Faça suas considerações finais também e não se esqueça do nosso lema do mantra aqui do canal. Boa, então eu agradeço o convite, agradeço a lembrancinha. Vamos trocar o presente que eu falei aqui, o livro. Depois então, você vai dedicar ele para mim. Pode deixar, eu vou assinar que pode ser que um dia que o valor dele seja um leilão, seja pela assinatura, quem sabe, por que não? Minhas considerações finais. Pessoal, você que está aí, vai ser um prazer tê-los nas minhas redes sociais. Então, Instagram, Betelli Adriano. LinkedIn, que eu uso bastante também, Adriano Betelli. Lá eu sempre divulgo os eventos. Teremos agora a imersão Líder em Ação, que é gratuita. São 2 encontros. Então tem os outros produtos, são treinamentos abertos, os e-books, livros também você vai ter acesso. Então é uma forma aí de divulgar conteúdo, conhecimento, e sempre gosto de gravar os meus vídeos ali. Lembre-se, né? Repetição é a mãe da excelência. O que te trouxe até aqui não te leva até amanhã. É outra frase. Então, o que você tem até hoje? Se você quer chegar num lugar diferente amanhã, você tem que fazer algo diferente, né, para chegar no amanhã. E é só agradecer mesmo. Foi muito legal o bate-papo, falando bastante aí. Muito bom. Passa rápido, quando o papo é bom, a gente está aqui em conteúdo de interesse mútuo. Ele passa muito rápido. E acho que finalizar com o nosso mantra. Isso aí, por favor. Eu sou Adriano Betelli, do Instituto Betelli. Eu sou Pocket.
mas faço grande. Isso aí. Pessoal, muito obrigado do seu tempo, da sua atenção também. Se você chegou aqui, por favor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, isso aqui é muito importante para nós. Galera, é o jogo do YouTube. Eu preciso que você faça isso para que esse projeto cresça cada vez mais, para que pessoas cada vez mais boas, assim como o Betelli, cheguem até aqui, chegue o conhecimento até você. Então, só peço essas duas coisas. Se inscreve no canal, deixa o seu like e assim, gente, ó, junta esse monte de frases, esse monte de aprendizado e 1% melhor hoje. Combinado? Vamos fazer isso? Obrigado mais uma vez e eu vejo você no próximo vídeo.